This love we're always searching for, yet still we don't want to give up our selfish thoughts. Too much kids in the streets, God knows it ain't so sweet. Gotta give hope, gotta give peace, got to speak this love that's so meek. This love, love only. Gotta give the children a future, some kind of hope. Can't leave them out in the cold, fighting for riches, get real. I want to see your sunshine. I want to see what's on your mind. We gotta give hope. We gotta believe. We gotta receive the love. We got to give. We got to give. We got to give that love. Yeah, we got to give it. We got to give it. Gotta let that love. You know what I'm talking about? Don't get hooked on that. I want you to see it. Because the greatest thing is spirituality. Come on. Come on. Give it up. Give it up. Boa noite, boa noite. Só confere para mim se o áudio está ok, se vocês estão conseguindo ouvir legal. Como que tá isso aí? Boa noite. Tá ok, Elda. Né? A gente já tá boa noite, boa noite. E se o áudio tá, confere, fala aí no chat para mim se tá, se vocês estão, tá ok o áudio? Tudo ok. Só dá um ok aí para nós, para a gente já começar, porque hoje, mais uma vez, ok, beleza. Chego mais pertinho porque a visão ainda não permite. Pois bem, gente, prazer imenso estar aqui. Eu vou compartilhar a tela, tá? E aí, se vocês verem alguém chegando, vocês me avisem, por favor, tá? Maravilha? Então, tá. Nós estamos nesse processo aqui, né, de construção. Vamos lá, compartilhando, tá com delayzinho e tá tudo bem. Beleza. Vamos ver se vai tela cheia. Já vamos deixar isso aí. Deixa eu ver se vai. Aqui para mim, tá isso. Confere aí. Se para você está legal, só abre a câmera e confere se está legal. Né? Às vezes tá com um delayzinho, mas vai fluindo, né? Só conferir aqui. Ok, tá ok, maravilha. Ótimo. Beleza, ok. Então tá, nosso processo, né? Já estão aí, já estão nessa construção aí, nossa terceira aula. Gente, já tô a sensação assim que já está acabando. Então, tão rápido e tudo mais, né? E eu vou colocar lá no nosso grupo, deixa eu ver se vai aqui, uma convocaçãozinha que eu não sei se vai passar, eu não sei se eu vou conseguir rodar aqui, mas acho que não.
Então, nem vou tentar. Uma convocação dos Gaditas, onde eles chamam seus líderes para quê? Para se empenharem para a batalha. E o Gadita é esse, aquele que convoca, né? Esse homem, essa mulher de luta, de guerra, que está pronto para vencer. E é interessante isso, estar pronto para vencer não significa que então ele vai com a disposição de que eu não tenho uma outra opção a não ser vencer. Isso é muito interessante. Ele convoca os seus para isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu dar um stop aqui nessa tela de compartilhamento. E se eu consigo colocar. Vou ver se eu consigo colocar. Vocês não conseguem enxergar a outra. Deixa eu ver se vai. Se agora eu consigo compartilhar essa tela com vocês aqui. Ah, tá aqui. Vamos ver se o videozinho roda aqui para nós. Isso. Tá no YouTube, então tá fácil pegar. E eu também vou colocar lá no nosso grupo. Olha a mensagem que ele nos traz. Inteira. Vamos ver se você... Isso. Ficou melhor assim, né? Vamos usar aqui. Vamos lá. Olha esse videozinho. Não está indo. Tá, tudo bem. Eu vou minimizar aqui. Então, eu vou colocar lá no grupo para a gente... vocês não estão escutando, né? Então, não é isso que eu quero. Então, vamos deixar, então. Vamos colocar lá no outro, que a gente vai ajustando. Tá? Vou fazendo isso aqui. Então, tá. Onde existe uma convocação, que eles estão convocando, e isso é muito legal. Eles começam a convocar esses líderes para esses momentos. E é isso que a gente tem feito aqui, né? Chamando as pessoas para quê? Para virem para essa autorresponsabilização, eu vou ter que tirar essa aqui. E compartilhar novamente. Não consegui ouvir, né, Edson? Tá bom. Um dia eu aprendo. Tá, mas então vamos aqui que a gente... Eu vou mandar lá no grupo que vocês escutam isso depois. Tá? E então, é essa convocação. Eu arrepiei, gente, quando eu vi esse vídeo, fiquei assim, caraca, isso é muito legal. Muito a nossa cara mesmo. Dessas pessoas que estão prontas, desbravando para assumir essa autorresponsabilização. E esse é o processo, cara. Não tem outra.
Ou nós nos responsabilizamos pelas nossas atitudes como líderes, né? Ou alguém vai fazer isso por nós. Não tem outra. Pronto, agora foi. Maravilha. Então, é esse processo aí. A gente se joga mesmo nessa coragem de ser gadita. Cara, não tem outra vida. É essa agora e pronto, e acabou. E vamos chamar, vamos convocar para nós mesmos assumirmos essa identidade de que eu sou gestor de mim mesmo, né? Essa é a instrução do gadita. Então, nós estamos aí nesse processo de construção. E quero saber quem fez o dever de casa. Quem foi lá, e o dever de casa que a gente fez nas outras aulas, né? Que foi assistir o vídeo, a gente vai falar. E só para a gente entender o que a gente falou na aula anterior, né? Nós falamos sobre esses 3 tópicos, o estado, nosso estado interno, nós gerenciamos as nossas emoções por esses 3 tópicos aí. Por esses 3 tópicos. E então, deixa eu só ver aqui se tem mais alguém entrando. Não, beleza. Então tá. Então, eu gerencio o meu estado interno, então, pela minha fisiologia, o meu corpo, eu tenho como gerenciar isso aí. Então, através do quê? Daquilo, como eu me comporto, isso me diz, então, meu estado físico, o meu corpo me ajuda, se eu posso colocá-lo e posicionar a minha respiração, aquilo que está entrando dentro de mim, meu estado. Então, a minha fisiologia me ajuda, o meu foco de atenção, aonde eu estou demandando a atenção, né? As palavras que eu declaro sobre mim mesmo. Um segundo pilar são as histórias que eu conto. Então, existe um processo em onde são formadas as crenças, o meu modo operacional, a forma de eu ver o mundo. Vocês estão vendo isso aqui? Consegue enxergar? Consegue? Consegue enxergar? Conta aí no chat o que é isso. Conta aí no chat o que é isso. Vamos lá. Consegue, né? Beleza. Gente, olha a historinha que a gente conta. Geralmente a gente ouve falar que dinheiro é uma coisa suja. Se eu fizer isso aqui, ó. Duzentão, exatamente. Se eu fizer isso aqui, ó. Olhem aí. Esses movimentos provocou em você que tipo de sentimento? De também querer fazer o mesmo? Assim, cara, que meio nojinho dela. Não, ela não poderia estar fazendo isso, não. Que tipo de sentimento tem? Se, lógico, talvez eu tenha que passar depois um álcool gel e tudo mais, porque passou na mão de outras pessoas, né? Mas se dentro de mim eu tenho um certo ranço de dinheiro, ali tem uma crença. Ali tem um padrão mental de que dinheiro não é coisa boa. Cuidado. Então, as histórias que nós contamos para nós mesmos, né? Lembra que a gente fica amarrado no postezinho, igual o elefante, né? Amarrado àquele padrão mental, amarrado àquela situação, e a partir dali tudo é verdade, como o fato de não conseguir romper com aquilo. Então, as histórias que eu conto para mim ditam as minhas emoções, a forma de eu ver o mundo, né? E aí nós colocamos ali, não são as únicas, mas são 12 estratégias para você observar, olhar e gerenciar, certo? E aí nós colocamos a tarefinha, né, de exercício de quem sou eu, que eu declaro para mim mesmo, sendo que um dos pilares do estado emocional são as palavras que eu declaro. Então, o que eu declaro para mim mesmo? Como que eu me assumo na minha identidade o tempo todo? Então, é para escrever mesmo, né? Então, espero que vocês tenham colocado isso. Pega um caderninho de vocês, de anotação e tudo mais. Assistindo o filme Divertidamente, que a gente fica uma brincadeira de como lida com as emoções, né? As emoções profundas, a raiva. O filme Estrelas do Além, aquele rompimento do padrão daquelas mulheres que, literalmente, diante de uma sociedade, diante de algo que parecia impossível, até o banheiro elas não podiam usar, né?
E elas romperam com o padrão, romperam porque elas tinham algo dentro delas que era muito maior. Então, estrelas além do tempo mesmo, elas vieram para brilhar. Identificar os padrões é a forma de eu pensar. Como que eu estou pensando e duvidar sobre isso, né? É a técnica do DCD. Duvide, critique e delegue. Aquilo que não é seu. E de onde veio. E ontem eu coloquei lá no material de apoio, gente, alguns padrões mentais em relação ao dinheiro. Dá uma olhadinha lá. Qualquer dúvida é só chamar que a gente vai direcionando. Isso é muito legal. Primeiro, por quê? Primeiro eu identifico para depois falar assim, cara, isso faz sentido. Isso não faz sentido. Um primeiro passo que eu tenho que ter é a identificação. Então, eu preciso disso. E os padrões mentais é a forma como eu enxergo o mundo. É a forma como que os meus comportamentos, as minhas tomadas de decisões são todas balizadas pelo meu padrão mental. Então, lá tem uma série de frases de padrão negativo. Fica aí, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Como conhecer, convencer, resgatar clientes e formar equipes de excelência. E para isso, eu só quero lembrar a você que todo o nosso treinamento é para alavancar os 3 Cs. Certeza sobre você, certeza sobre o produto, certeza sobre a empresa. Por quê? Porque quanto mais certezas eu tenho, mais eu fecho o negócio. E nessa frase, eu gosto muito dela, que vendas é um negócio de gente que envolve gente. Então, eu preciso entender de gente, eu preciso entender como elas funcionam, eu preciso entender como é o modo operante delas, eu preciso disso. Vendas é um negócio de gente por gente. Só que gente é um negócio meio complexo. E a venda, ela vai acontecer, a gente imagina assim, né? Vou trazer o flip chart para cá. Dá para você enxergar, né? Muitos acreditam que a venda é assim, né? Comecei aqui. Dá para enxergar? Né? Vamos ver. Comecei aqui e logo ali tá o meu processo de fechamento. Como se fosse o início da venda e o fechamento da venda. E isso aqui fosse num modo só. De uma vez só, né? Só que não. Dá para ver o flip chart? Ou eu fico, né? Aqui. Então tá. Aqui, gente, existem outros fatores até chegar ao fechamento. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Porque a venda, ela inicia e o passo seguinte não é o fechamento. Existe uma série de fatores que intercalou aqui que nós precisamos conhecer. E um deles é o quê? É a necessidade de quê? De conectar. Dá para vocês enxergarem? Coloca aí no chat se dá para vocês enxergarem. Se a venda é um negócio de gente para gente, né, de gente que envolve gente, eu preciso aprender a me conectar com as pessoas, entender e apreciar o modo do mundo dela. Porque eu vendo para as pessoas. Então, eu preciso entender como que elas funcionam. Então, uma coisa que é muito interessante no nosso desenvolvimento é... Vocês já ouviram aquela frase assim, não julgue o livro pela capa? Só que às vezes a gente julga sim. E uma certeza disso, gente. Você é julgado e também julga. Existe um pré-julgamento e a gente vai entender como isso funciona. Porque as avaliações, elas são automáticas. Automáticas no quê? Baseado naquilo que a gente viu na aula anterior. Nos meus padrões mentais, na minha forma de enxergar o mundo. Assim vai sendo construído. Então, é o quê? O meu córtex visual, né? Meu córtex aqui atrás, né? Meu córtex visual recebe essa informação, ela interpreta. Se essa informação, se aquilo que eu estou enxergando, se aquilo que está me mostrando me traz segurança ou o que é um alerta. Para quê? Eu criar um sistema se eu defendo ou recuo.
Então, eu preciso entender, o logo vai enfrentar. E isso aqui acontece nesse minuto aqui. Então, 3 coisas eu preciso logo de imediato instalar no meu cliente para que esse início aqui seja extremamente assertivo. E uma coisa que precisa, tome nota aí, ó. Tome nota, pega um caderninho, né? Pega um caderninho para vocês já começarem a anotar. 3 coisas eu preciso estabelecer para que esse início seja extremamente assertivo. E eu tenho 4 segundos para fazer isso. 4 segundos. Acredita? Então, eu tenho que já demonstrar por que a fisiologia foi a aula anterior e eu frisei muito isso. Porque a fisiologia, ela não vai falar. Sua comunicação não verbal não vai falar, ela vai gritar. Então, você precisa ser afiado, rápido, eficiente no gatilho. A sua postura, você é aquele que não tem tempo a perder e não está ali você está ali para resolver e não para embromar. Então, a sua postura, o cliente precisa entender em você, enxergar, sentir um cheiro de que você é essa pessoa que ele vai confiar, que ele vai resolver o problema. Então, isso aqui é antes da venda. A gente vai ver umas formas da gente pensar, a nossa mentalidade em termos de negociação. Hoje vai ser uma aula bastante pesada em termos de conteúdo. Mas quando a gente entende isso, funciona numa leveza muito grande, mas a gente precisa esmiuçar isso aí. Então, hoje é a aula que você vai escrever muito, tá? Toma aí, pega seu papel e caneta e presta aqui. Então, a primeira coisa que você precisa para se conectar a esse cliente é você ser essa pessoa. Essa pessoa. Então, você precisa ter muita certeza de quem é você. Para você ter essa segurança, ser essa pessoa que afia o mercado, um machado, essa pessoa que está ali pronta para atender, está afiado, está pronto, está prestes, não está ali para resolver a solução, né? E um segundo pilar para conectar com o cliente é o seu entusiasmo. Gente, como eu vejo em lojas ou até na internet mesmo, pessoas que não são entusiastas. Cara, não vende, precisa de entusiasmo sim sobre o assunto, ter paixão, seus olhos precisam vibrar, a sua energia. Aí você fala assim, Elda, eu não consigo ter essa energia. Vem aqui comigo. Tudo bem. Eu acredito nisso verdadeiramente. Mas a minha pergunta é, o que vale mais? Você manter a sua falta de energia ou despertar, aflorar a possibilidade da realização dos sonhos da sua família ou seus sonhos? Escolhe. Né? Deixa eu só... Escolhe. Qual que vai ser aí a possibilidade? Entendeu? E aí é uma questão de escolha. Então você precisa, assim, sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Antes mesmo de começar uma venda. Isso tem que aflorar dentro de você. O cliente precisa sentir isso. Que você é essa pessoa que resolve o assunto dele. E um terceiro pilar. Então, eu preciso ser afiado, eu preciso ser entusiasta e eu preciso ser, sim, um especialista no meu nicho. Aí você fala assim, Elda, eu não sou especialista no nicho, eu não entendo. Gente, vem cá. Existem pessoas que estão no mercado fazendo a mesma coisa que você faz há anos. E ao abrirem a boca, elas parecem novatos. Então, é você acreditar que você sim precisa parecer essa pessoa. E a fisiologia, ela vai te ajudar. Por isso que a aula de emoções, ela foi antes dessa. Porque para parecer esse especialista, a sua fisiologia vai. E aí sim, claro que você tem que estudar. Mas nós estamos falando de primeira impressão. E a primeira impressão é que você precisa parecer, sim, essa pessoa que
tem que é esse ser que resolve as coisas. Essas três coisas, elas são essenciais. Você é uma pessoa que vale a pena ser escutada. Você é essa pessoa que está ali para resolver. Gente, se você falhar nesses 4 segundos aqui, existe uma pesquisa sobre isso. Você vai precisar de mais 7 encontros consecutivos para desconstruir a primeira má impressão. Isso é terrível. E agora me conta, no mundo que nós temos hoje, na situação que nós temos hoje, né? Nesse mundo agitado, onde as coisas parecem que, mesmo online, o tempo parece que está mais curto, nós temos a oportunidade de 7 encontros? Não temos. Então, nós precisamos ser muito precisos aqui. Muito precisos aqui. A primeira impressão, entendeu? E entender que essa primeira impressão é uma percepção emocional. Então, lembra do rádio. Essa sintonia primeiro vem de você. Você tem que exalar essa sintonia de segurança através da comunicação não verbal, né? Que é o dueto vital, que é o quê? O seu tom de voz, a sua forma de falar e a sua linguagem corporal. Não é o como você, não é o que você fala, mas o como você fala o que fala. Se o seu tom de voz, e aí não tem nada a ver com um tom mais forte, por exemplo, eu tenho uma caixa torácica que eu falo mais alto, né? Eu tenho até ter cuidado para que as pessoas não me interpretem que eu estou brigando com elas. E eu daquelas que falam mais baixo. Não, tem a ver com sua firmeza. O tom de voz tem muito mais a ver com a sua firmeza ao falar. Então, você precisa entender que se o meu processo é de vendas de gente para gente, primeira coisa que eu tenho que aprender é me conectar. Através do quê? Do meu entusiasmo, da minha certeza sobre mim, que eu sou essa pessoa afiada, que eu sou essa pessoa que resolvo o assunto dela, né? Eu sou essa pessoa de entusiasmo e você é o especialista. Você precisa parecer. Gravem isso. Eu preciso parecer esse especialista. E para eu parecer, eu tenho controle sobre o meu estado emocional. Eu não dependo das minhas emoções para ser essa pessoa que parece um especialista. Por quê? Porque eu já aprendi a controlar as minhas emoções através da minha fisiologia, aonde está o meu foco e as palavras que eu declaro sobre mim. Tá? Então é isso aí. E é correção, gente. É o dia todo, o tempo todo a gente corrigindo nós mesmos. Eu lido com emoções, com estudo de emoções há um tempo. Então eu não passo por problemas? Lógico que passo. Mas eu consigo gerenciar isso aí de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa. E esse é o nosso papel enquanto vendedores de excelência, né? Deixa eu só... Tá. Então, para a gente entender isso aqui, né? Para eu criar essa sintonia, essa conexão, você precisa entender que você é julgado pela capa, né? Não julgue o ser humano pela cara. Mas nós somos, sim, o tempo todo julgados. E tá tudo bem. Você só precisa ter essa consciência. Para que eu preciso ter essa consciência? Para fazer gestão. Não precisa ficar enganado aí. Isso não acontece, isso é errado. Para com isso. Você é julgado pela capa, sim. Então, você precisa de algumas habilidades. E eu vou colocar 3 habilidades aqui para que, ao ser percebido como capa de livro, você crie esse processo de conexão com o cliente. São 2 coisas, gente. Você precisa aprender a se conectar e precisa aprender o quê? Ter sintonia com o seu cliente. Essa sintonia, que é o que mais? Essa força, essa energia, tá? E aí, o que você precisa? Deixa eu só tirar aqui. Tá, beleza.
Beleza. Então, é essa energia que você precisa. Tá? Então, uma coisa que você tem que ter é o sentimento de presença. O que é o sentimento de presença? É você estar no local com as ferramentas, com a atenção devida. Quando você está no local com a atenção devida, é estar presente. E quando você está presente, olha aqui comigo, presta atenção nisso. Você vai espelhar o quê? Que o cliente vai sentir que você se importa com ele. E não tem nada mais valioso para uma outra pessoa ela perceber que tem valor. Então, para isso, eu preciso estar o quê? Estar numa escuta ativa. Entendendo que quando eu estou presente com o meu cliente, eu estou presente com o meu cliente. Que muitas vezes a gente está ali com o cliente só esperando ele calar a boca para a gente começar a falar. Isso não é presença. Isso não é sentimento de presença. Muitos vendedores só espera isso. O cliente fechar a boca para você começar a falar. Isso é péssimo. Isso não funciona. Precisamos desenvolver uma escuta de psicólogo. Por isso que vender muitas pessoas desistem, cara. São várias habilidades que são exigidas de nós mesmos. Para quê? Para cada vez mais excelência. E eu quero te sugerir esse livro aqui, O Poder do Agora. É uma pesquisa bastante intensa, onde você vai ter o quê? Onde você vai ter habilidades e consciência desse momento presente e a importância dele, tá? Não praticar a presença, nem a escuta ativa, cara, você vai fazer uma venda, pode ser, que você faça uma venda e ó, não mais. Deixa eu só abrir o celular de novo. E não mais. Então, a primeira coisa, uma das coisas que eu preciso é fazer o quê? Coloca aqui, novamente. Deixa eu só abrir aqui. Para que a gente fica em sintonia. Aqui. Tá, só colocar o áudio. Tá, então nós falamos sobre presença, a atenção no momento, tá? E aí, gente, eu gosto muito de pensar na meditação, que nós precisamos exercer, que nós precisamos exercer o momento de concentração, e a meditação nos ajuda nisso, nos silenciar. Então, fica aí um minutinho só, prestando atenção na sua respiração, o ar que entra, o ar que sai. Para quê? Para que você perceber isso. Tá? E um segundo fator, para criar esse processo de conexão. Esse processo de conexão. Fazer o quê? Rapport. O que é rapport? Alinhamento. É alinhamento com o quê? Alinhamento com o quê? Alinhamento Eu gosto muito desse próximo slide aqui. Esse próximo slide aqui. Vou ver se eu consigo colocá-lo. Ok. Onde tem o quê? Onde tem o quê? Onde está o presidente, né? Os dois presidentes aí na época, o presidente Obama. Olha como que é o rapport. Olha como que é o rapport. Os dedos, a posição do corpo, a posição do corpo, até a fisiologia nesse primeiro slide aí, onde os dedos estão cruzados. Eles estão dispostos extremamente em sintonia. Eles se comunicam. Há uma sincronicidade nisso aí. Há um poder de conexão. Dentro do processo de vendas, nós precisamos aprender a nos conectar com o nosso cliente. Conectar com tudo que vai. Está comigo? O que está com você, Jané? Está com ele. Já resolveu, né? Tá.
E olha, uma segunda foto aí. Confere se o eco ainda está funcionando, se ainda tem eco, gente. Se o eco... Só confere. Confere aí se o eco já terminou, já finalizou. Agora tá ok. Beleza, maravilha. Então tá, maravilha. Continuando aqui. Então, e uma segunda foto aí do Barack Obama e o Putin, né? Eles não estão olhando um para o outro, mas olha a posição assim, as pernas entreabertas, não os pés, mas as pernas entreabertas, a mão e a fisiologia o formato do rosto. Os dois, um semblante muito semelhante. Isso é sincronicidade. Essa intenção, sim, no tom de voz, na postura, criar essa harmonia, esse espelhamento. Esse espelhamento é muito importante, porque eu crio, sim, com intenção que eu compreendo você, eu percebo o seu mundo. É igual quando o príncipe William aí está falando com o seu filho, né? Até a reprodução de uma foto dele com a mãe também, nesse mesmo sentimento. Que quando a gente vai falar com a criança, a gente tem que abaixar. Por quê? Olho no olho. Para que a atenção da criança seja voltada para você. Seja voltado para você. Se você fala de cima para baixo, a criança pode se sentir muito diminuída. E aí ela pode ter ou sentir sentimento de realmente diminuição ou de rebeldia. Quando você abaixa, você está no mesmo tom, na mesma sintonia que ela. Essa sincronização, ela é extremamente importante. Um terceiro pilar para que esse processo de que o livro e a capa, ele paga o preço para ver o que está escrito no livro, é ter a certeza de que ele está num ambiente seguro. Que ali sim, você pode gerar para ele essa expectativa de que você vai ser. Isso eu vou repetir, gente, trocentas vezes. Você vai ser essa pessoa que resolve o problema dele. Você é essa pessoa que resolve o problema dele. Beleza? Então tá, precisamos entender isso. Então, as lentes do cliente. O que é importante? As lentes do cliente, a forma como ele enxerga o mundo, né? Então, eu preciso ter ausência de julgamento como vendedor, como pessoa que está negociando. Eu preciso fazer perguntas e perguntas assertivas para levar o meu cliente na solução daquilo que ele quer, né? Então, o rapport precisa, assim, lembra sempre do negócio, gente. Aquela frase que a gente fala que opostos se atraem, isso é para física. Físico-química, sei lá, alguma dessas coisas, né? Para física. Para os relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, nós nos aproximamos de semelhantes, de pessoas que nos trazem familiaridade, porque isso reporta o quê? A segurança. E nós queremos o tempo todo buscar isso, as seguranças. Então, o negócio de confronto, ele não fecha a venda. Talvez fecha uma venda só, mas é só uma venda. O que fecha a venda é essa harmonia, essa sincronicidade, essa necessidade de que eu sim sou um resolvedor de problemas. Eu vejo o mundo da sua maneira, tá? Então precisa soar totalmente a certeza, precisa soar sinceridade, que você realmente se importa com o seu cliente, ele precisa perceber isso. Então precisa soar totalmente isso. E que você é essa pessoa sensata. Então, isso precisa. Gente, isso não é no final da venda. Isso é no início. Tudo isso, tudo isso vem em questão de segundos. Mas isso precisa, você estar nessa consciência de que você precisa cheirar tudo isso. Exalar tudo isso. Para quê? Para que a negociação aconteça. E eu vou te passar agora alguns princípios de negociação baseado que tudo isso aí já está. Como eu faço, então, para continuar no meu processo de vendas, né? Entendendo que o foco sempre é no ganha-ganha.
Eu tenho que ter isso no meu coração, tá? A minha negociação é no foco do... Se eu ganhar, não é um jogo de tênis, né? Onde eu vou arremessar a minha bolinha da forma mais difícil possível para o outro alcançar. Não, é um jogo de frescobol. E quem já jogou frescobol aqui, né? Seja na praia, seja no campo, sabe que o objetivo é manter a bolinha lá em cima. Então, eu tenho que facilitar para que o outro venha. E a venda, a negociação, ela funciona essa sincronia, entendeu? Esse rapport, essa forma de harmonizar os lados. E é o jogo do ganha-ganha, sim. Ah, mas eu quero o dinheiro do cliente. Sim, você quer o dinheiro dele. Mas também você quer resolver o problema dele. E quanto mais problemas você resolve, né, mais bem remunerado você é por isso. Quanto mais problemas complexos, mais bem remunerado você vai ser por isso. Então, é esse jogo de ganha-ganha. Então, se interesse sim pelo seu cliente, com essa mentalidade. Gente, quando a gente vem com essa mentalidade do ganha-ganha, isso que acontece antes da venda, a gente vai falar sobre isso, esse cheiro, esse poder de conexão fica muito mais aberto, tá? Então, você sempre vai vender o quê? O processo de transformação. Você não vai vender o produto em si. Você vai vender, por isso que as 3 certezas. Certeza sobre você, certeza sobre o produto. Aqui é a hora de você levantar todas as necessidades, todas as soluções que o seu produto proporciona. Então, pergunte até para o seu cliente por que ele prefere o que você faz, a forma como que você faz, tá? Então, é esse processo de transformação, o benefício. Quem está no processo de vender academia, você não vende ali um pacote de personal, você vende a saúde, você vende calçados, você não vende sapato, você vende conforto, você vende elegância, você vende conforto, elegância, você vende presença, você vende personalidade. Então, o que é para o seu cliente importante? Você precisa colocar isso aí. Maravilha, maravilha. É isso aí, é isso aí. Tá? Gostei da visão também, adoro. Adoro vender, gente. Porque quando eu me coloco ao serviço, esse processo de transformação, isso é show de bola. E o ganha-ganha faz muito sentido para mim. Um terceiro pilar, deixa eu ver se eu rodo aqui. Um terceiro pilar aqui da negociação é o quê? Ouça 80%, lei de Pareto. Ouça 80%, né? E fale 20%. Mas não é ouvir esperando o cliente calar a boca para você continuar. Não. É ouvir nessa atenção de prestar muita, vou repetir até a palavra, né? Prestar muita atenção na fala. Porque na fala, gente, ela vem carregada de crença, ela vem carregada de padrão mental. Quando você tem uma escuta ativa, o seu cliente, ele vai falar até porque ele não quer vender. E se você está muito atento a isso, você vai contornar as objeções com muito mais assertividade, com muito mais certeza, com muito mais eficiência. Então, ouça assim, entendendo que você está ali na situação de entender o mundo dele, entender o padrão que ele criou, o padrão de vida dele, o padrão mental, a forma como ele enxerga. E a forma como ele enxerga não necessariamente é a forma como você enxerga. Então, você precisa muito disso, dessa escuta ativa, né? 80% da venda é o quê? É uma atitude mental. Cara, todo dia, como que eu me coloco, né? Eu me coloco como um vendedor que, coitado de mim mesmo. Esses dias eu coloquei no Reels lá 2 situações de um vendedorzinho que estava vendendo chocolate, né? Ele coloca assim, ai, vai, por favor, compra aqui, meu tio que fez, minha tia que fez, me ajuda.
ele coloca-se como coitadinho. Aí, é uma brincadeira que ele faz comigo mesmo, né? Ele dá uma rodadinha e já se apresenta como um garçom, todo vestido, todo elegante, dizendo que o chocolate, que é o mesmo, né? Pode ali adoçar a vida, pode o melhor chocolate da região e tudo mais. A apresentação é outra. E ele pode até cobrar mais caro. É o mesmo chocolate. É o mesmo. Mas a forma de apresentar está na atitude. E a atitude é sua. É você que gerencia isso através ali do seu estado, da história que você conta sobre você e das estratégias que você usa. A venda é 80% é essa atitude sua. Hoje, parabéns, gente. O que vocês estão fazendo já está de parabéns mesmo. Separando um dia da semana para estudar. Mas essas aulas aqui, eu vou te falar com muita sinceridade no coração, não são suficientes. Precisa se colocar em prática. A teoria ela é importante, a informação ela é importante, mas ela só vira sabedoria quando isso é colocado em prática. Então, a partir de amanhã mesmo, quanto que você quer vender? Quem são as pessoas para as quais você quer vender? Quantos clientes você vai ligar? 80% é a sua atitude. O dia posterior começa hoje, no dia anterior. Saca essa, hein? Grava essa. Seu dia posterior, o amanhã, começa com a agenda de hoje. Como? Se programa no dia anterior. Como que eu quero o meu amanhã? Decida hoje como que vai ser o seu amanhã. Crê e Deus compensa. Cara, e Deus faz. Deus realiza. 80% dos seus resultados de uma negociação está garantido antes mesmo de você falar uma única palavra. Lembra do cheiro? É muito interessante. Quem tem cachorro em casa, quando você está quase chegando, na hora de chegar, o cachorro já vai para perto da porta, ele já fica inquieto e tudo mais, ele já começa ele sente. Por quê? Existe um negócio chamado, vamos falar, igual dos pássaros voarem juntos, né? É um campo mórfico. Os cachorros ensinam isso. Na constelação familiar a gente usa muito isso. Existe um campo mórfico, onde naquele exato momento as coisas acontecem e existe uma percepção no ambiente e próximo. Existe um movimento. E aí, se você acredita ou não, tudo bem, tá? Mas existe um movimento da situação. E quem tem animal em casa, mais o cachorro, ele sabe disso. Ele vai estar perto da porta. Tem um filme que eu gosto muito, eu não vou lembrar o nome dele, mas depois eu posso colocar, em que o cachorro acompanhava o dono até o trem. Por muitos anos ele fez isso. E depois, quando o dono ia chegando, quando o dono ia chegando, ele já ia para o trem. Só que um tempo o dono morreu e ele continuou indo, esperando o seu dono, até fazer uma estátua para ele ali perto do trem. Esse campo mórfico, ele se abre. Então, o resultado da sua negociação está muito antes de você começar a falar sobre ela. Porque a sua energia, aquilo que você acredita sobre você, sobre o seu produto, sua empresa, ela vai exalar isso. Quanto mais certeza você tem, o pensamento atrai a realidade. Gente, Salomão já falava sobre isso. O rei Salomão. Assim como pensa a sua alma, assim é. Entendeu? Todo pensamento cria uma realidade. Então, é o seu padrão mental. Isso é muito forte. Quando a gente fala em padrão mental, por isso que é uma das aulas que eu mais gosto. E é lógico que a aula de ontem, a aula 2, não esgotou o assunto. É só uma introdução do início do Gênesis, tá? Mas o seu padrão mental diz muito sobre a sua forma de enxergar o mundo, sobre a sua forma de ver, né? Esses padrões são incríveis e realmente são, tá? São incríveis porque eu consigo identificar.
É o primeiro passo. Eu me identifico, eu aceito, eu concordo, eu agradeço e, se faz sentido, alterar. É um processo, não é assim. Plunte. As coisas não são assim. Então, entenda isso, né? E um sexto pilar para que as negociações aconteçam é a preparação, o aperfeiçoamento contínuo. Levam resultados crescentes. É estudar, gente. Não tem como. Eu preciso estudar de gente, eu preciso estudar técnicas de venda, eu preciso sim. A gente vai ter uma aula muito mais aprofundada falando sobre rapport. É lógico, tá? Eu preciso estudar script de vendas. Eu preciso, sim, estar direcionada. Só que muito mais do que informação, presta atenção aqui. Vem aqui junto comigo. Muito mais do que informação, eu preciso colocar isso em ação, tá? Então, aqui funciona diferente do sistema MEC. O sistema MEC é assim, você estudava 2 bimestres e um dia você aplicava. Não, aqui é o contrário. Você assiste uma aula em um dia e aplica nos outros 6, nos outros 5. É diferente o processo, tá? E é a aplicação. A aplicação que vai te trazer os seus resultados. Então, e um sétimo pilar, né? É que o quê? Sempre influencia uma pessoa baseado nas próprias razões e interesses dela. Porque ela não compra de você porque você é bonitinho. Você está precisando realizar os seus sonhos. Lê do engano. A pessoa vai comprar de você porque ela sente a necessidade dela sendo suprida, a dor dela sendo resolvida. É baseado no interesse dela. E você satisfazendo o interesse dela, o seu é recompensado. Então, é o ato de amar pessoas. Por isso que eu falo que vendas é um ato de amor. Porque você ama pessoas, você cuida de pessoas, você resolve as necessidades e as demandas delas e você é remunerado por isso, tá? Então, vamos lá. Então, você entendeu como que funciona esses 7 pilares, né? Então, qual que é o mindset? Como que é uma mentalidade na hora da negociação? Vou te colocar alguns aqui bem rapidinho, né? Então, vendas é um estado que emocional. Nós vendemos sim pela emoção, o cliente compra pela emoção e justifica pela razão. Então, não é só o emocional, ele justifica, ele tem um porquê tá comprando. E você precisa ser especialista nisso, tá? Um segundo, seja um conselheiro. Cara, não fica sendo um tirador de pedido. Você não é um tirador de pedido, gente. Você é aquele que orienta, aquele que, sim, que resolve. É o conselheiro, aquela pessoa que o cliente vai buscar e vai falar assim, cara, é essa pessoa que eu confio. Eu posso até mudar de emprego, né? Somos consultores de vendas, exatamente isso. Conselheiros, consultores, resolvedores de problemas, tá? E às vezes tem muita gente que não gosta da palavra vender. Cara, muda o rótulo. Em vez de vender, fala, cara, eu sou um ajudador. Eu sou uma pessoa que ajuda o outro. E eu gosto muito dessa imagem do ajudador. É aquele que estende a mão e fala assim, vem. Olha a segurança, gente. Vem que aqui você é acolhido. Vem que aqui você é percebido. E aí nós podemos estar falando também para equipe. Presta atenção. A equipe é seu cliente interno. Lembra, você vende produto, ideia e serviço. Um líder precisa estar muito bem inculcado isso. Que o cliente dele é a equipe dele também. Então, esse que vai falar assim, vem, que eu estou aqui para te ajudar. E como um pai, como uma mãe que dá orientação, eu vou sim te dizer, vou te conduzir, vou te exortar, vou te corrigir, mas também você é aquele porto seguro, aonde você pode ter a certeza que pode ancorar. Mas você é um navio que é feito para zarpar. Eu só sou um porto seguro. Eu vou me tornar desnecessário para você, porque eu confio em você. Mas eu estou aqui agora para te ajudar. Quer ajuda? Vem. Olha o mindset
Olha o mindset de uma negociação. Você não é aquele líder, aquele vendedor que fica na dependência, cria dependentes. Não, deixa as pessoas irem, deixa as pessoas crescerem. Você se torna insubstituível. É isso aí, gente. É essas sacadas, entendeu? Você se torna único. Porque você é esse ajudador que ajuda o outro, favorece o crescimento do outro, né? E aí, presta atenção nisso. Fica aqui presente. Nunca apresente uma oferta antes de ter a certeza de que ela é exatamente o que o cliente precisa. Então, lembra aqui, ó. Vou pegar o flip chart de novo, tá? A venda, você tá enxergando? A venda, o início de uma venda, ela tem vários processos que acontecem aqui antes, né? Vários processos que acontecem aqui antes. Tem os motivos da compra, por que o cliente está comprando. Eu preciso pedir permissão para saber se a pessoa que está ali comprando é a pessoa que vai dar a palavra final. Eu preciso saber, eu preciso entender, baseado em tudo que foi falado aqui, entender que se tudo que foi falado, você acredita, você falando para o seu cliente, eu acredito que tudo que foi falado aqui, o meu produto, a minha ideia, o meu serviço vai se encaixar perfeitamente para você. Me deixa eu te contar o porquê. Aí sim que você vai oferecer. Mas depois de entender todo esse contexto. Vem aqui? Então, você vai fazer sua apresentação, sim. Você vai entender os motivos de compra do cliente. Você vai pedir permissão para perguntar se o cliente, se é ela a pessoa de decisão, né? Quanto mais ticket alto, mais isso aqui é importante. Para depois, sim, você ofertar. Então, antes disso, você precisa levantar as certezas de que o que você tem é o que o cliente precisa. Certo? Só afastar aqui. Para quê? Você não tem tempo a perder nem seu cliente. Nenhum dos dois. Tá? Então, é exatamente aí. E lembre sempre, né? Pergunte mais do que fala. Pergunte perguntas assertivas, perguntas que façam sentido. Não é assim, a China tá, o preço do arroz tá... Não, gente, você não tem tempo a perder. Às vezes o cliente fica querendo conversar demais, né? Seja preciso, educado, mas preciso, porque você não tem tempo a perder nem seu cliente, tá? Isso é valor do tempo. Isso não é outra coisa, é valor de tempo. Uma sexta coisa, trabalhe a sua marca. Quando o cliente olha para você, quem você é, você é a sua marca, você compraria de você? Eu gosto muito de pensar sobre isso. Elda, hoje, você compra o seu curso, os seus treinamentos, você se contrata com uma palestra? Cara, não, acredito que hoje estou precisando melhorar isso. Cara, vou te falar, essas palestras aqui estão... É ser congruente, ser verdadeiro com você. É isso mesmo, tá? São essas análises. O coach, por que esse processo todo aqui, gente, envolve o coach também? Porque perguntas, tem poder quem pergunta. Tem poder quem pergunta. Trabalha a sua marca. Presta atenção no seu Instagram. Olha aqui para mim. Você é um vendedor. Você é uma vendedora. E fica postando fotinhos. Nada a ver. Que tá aí. Não tem nada com o seu final de semana. Tá aí pegando todas. Tá na festa, tá na balada. Cara, tem congruência com o seu produto? Cuidado com aquilo que você posta. Você é a sua marca. Você precisa gerar confiança. Antes de agir, perguntar primeiro se vai fazer ou falar. Faz sentido. Exatamente. Então, cuide da sua marca. Hoje, gente, o nosso Instagram, as nossas redes sociais, elas vendem. O que você está postando lá? Está contribuindo para a validação da sua marca? Quem é a sua marca? Você. Lembra? O cliente precisa ter certeza sobre você. Tem que olhar para você e dizer assim, essa pessoa é de confiança. E os princípios e valores
dessa pessoa, aquilo que ela acredita, coincide com o que eu acredito. Semelhança, sincronicidade. Olha o contexto. Então, cuide das suas redes sociais, sim, tá? Compre a ideia daquilo que você vende. Isso para mim é fato, tá? Se você não acredita naquilo que você vende, o cheiro não vai ser agradável. Se o cheiro não é agradável, vai acontecer o quê? Vai repelir dor e prazer, certo? Eu vou me afastar da dor e me aproximar do prazer. Se você não gosta daquilo que faz, se você não acredita naquilo que faz, as 3 certezas sobre você, sobre o produto, sobre a empresa, vão ficar na pendência. Vão ficar o quê? Vão ficar com níveis baixos. Precisa estar nível elevado para que isso aconteça. Nós falamos isso na nossa aula, nas nossas aulas, certo? Então, como satisfazer as necessidades e os desejos do cliente, tá? Como descobrir a necessidade do cliente? Eu vou te trazer aqui 12 o quê? Dores que afastam e 12 prazeres que aproximam você do seu cliente. São universais, tá, gente? Esses movimentos, essas 12 motivações, elas são universais. Todos temos? Sim. Alguns têm mais e alguns têm menos. O seu produto nem sempre vai alcançar as 12. Uma ou outra ali vai estar muito mais presente. É só você prestar atenção. Para que isso? Para o seu discurso de venda ser assertivo. Quando você entende por que um cliente, qual que é a motivação, o que movimenta. O que é motivação? Movimentar. Movimentar, né? É isso que significa. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Ficou melhor assim, né? Beleza? Então, toma nota. Printa a tela e memoriza isso aí. Faz igual tabela periódica. Bota no quadro e eu preciso entender por que os meus clientes se aproximam daquilo que eu estou propondo para ele. Essas são as motivações das pessoas. Você compra por isso. Você compra por quê? Para ter a admiração das pessoas. Você compra para ser popular, ter aprovação, ter segurança. Você compra para alcançar a paz interior. Você compra por ter mais tempo livre, para se ter mais tempo livre. Você compra para ser amado, para ser atraente, para ser saudável. Você compra para ter conforto, para ter liberdade, para ter prazer, para ser rico. Então, são 12 motivações universais que o seu produto, aí você vai encaixando. O que o seu produto, ele se encaixa para aproximar o cliente de você. Legal isso, né? Cara, eu amo essa tabela periódica. Eu chamo ela de tabela periódica. É verdade. Eu amo isso aí. Porque quando eu entendo as minhas motivações, é aquilo que pode me aproximar muito mais do meu cliente. A minha fala, o meu discurso, o meu poder de sintonia, o meu poder de conexão do cliente fica o quê? Assertivo. E eu me torno o quê? Pessoa afiada. E o cliente vai vir confiar em mim. Porque eu tenho essa solução. Eu estou entendendo a demanda dele. Eu estou entendendo a forma dele enxergar o mundo. Maravilha? Gente, ó, isso vale ouro, por isso que está de amarelo. Motivações para te afastar. Por que o cliente afasta da compra? Porque ele tem medo de perder dinheiro, ele tem medo de fracassar, ele tem medo de ser criticado, o medo do desconhecido, ele tem preocupações. E aí você precisa saber quais são os tipos de preocupações dele, que o seu produto resolve. Ele tem dívidas, talvez por isso que ele não fecha. Então, se o seu produto resolve isso, pode potencializar o quê? A sua forma de fazer dinheiro. Não tem esse negócio de ganhar dinheiro, tá? Existe fazer dinheiro. Os americanos que têm muito isso, né? Eles fazem dinheiro. Esse conceito é muito interessante, porque quem dá dinheiro é pai e mãe. Algumas outras motivações que nos afastam de fechar a venda. O medo de ser rejeitado, de perder algo, o estresse, a dor, a insegurança, o desconforto. E quanto mais você entende a dor do cliente, o que você se coloca como?
resolvedor. Então, eu preciso, sim, essas são as motivações universais que afastam o cliente de fazer. Agora, se seu produto resolve uma dessas situações, 2 ou 3, você está ali como o quê? Lembra? O conselheiro, o orientador, aquele que vai ser não somente, vai fechar aquela venda, mas vai ser indicado para outras vendas. Maravilha? Printou? Ó, tabela periódica. Bota na parede, fala assim, quais são? Exercício, cara. Quais são quais são as motivações que eu percebo nos meus clientes? E alinha o discurso, tá? Então, mais uma vez, pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Não é ficar, cuidado com o seu discurso, tá? Seu discurso de venda. Se o cliente chega lá muito feliz ou muito triste, você vai enfiando goela abaixo. Cuidado com o GA. No banco a gente tinha muito isso. Brincava, né? Que tinha o GA, goela abaixo. E depois você só vendia uma vez. Não. O seu cliente tá lá para você vender mais para ele e também para ter indicações. Então, lembre-se sempre, o seu cliente está em busca de quê? Motivos para você alinhar a razão. Ele está ali para liberdade, né? Para você alinhar o seu discurso emocional com o racional. Ele está ali para ter liberdade. São valores importantes. Ele está ali para segurança, tranquilidade, alívio, controle, aceitação, confiança, certeza, poder, prazer e reconhecimento. Então, alinha o seu discurso aí com aquilo que o cliente busca. Isso são valores, o que é importante para o cliente. Existe aí essas formas universais aqui, o que mais as pessoas procuram. Então, se você tem, lembra da escuta ativa? Se você tem a escuta ativa, você já percebe no discurso do seu cliente aquilo que para ele é importante. Isso chama-se valor. Aquilo pelo qual o cliente vai, de forma extrema, tá? Matar ou morrer. Mas que para ele tem um grau de importância. Então, alinha o seu discurso. Beleza? Tem sentido? Tá? Tirou foto? Se não, volta depois. O bom do gravado é isso, né? Que você pode voltar depois e reler novamente. Então, toda aula tem dever de casa, tá? Quem não faz dever de casa fica de castigo. Presta atenção. E o dever de casa hoje, gente, é muito simples. O que você vai fazer? O exercício é prestar atenção nas pessoas e avaliar a forma como elas conversam. O tipo de entonação de voz. Se é uma entonação mais suave, se é uma entonação mais... Cadê o slide de um flash? Se é uma entonação mais suave, se é uma entonação mais firme, se é aquela pessoa que fala com as mãos, né? É igual eu. Eu tenho muito isso, né? Eu falo também com as mãos, né? O ritmo. Lembra, se o seu cliente chega com você falando de um ritmo mais acelerado, cara, se você vai falar com ele de uma forma mais devagar, olha, vai criar, não vai criar congruência, não vai criar sintonia, sincronicidade. Então, alinha, presta atenção, como alinhar isso para conduzir? Você entende para conduzir. A sua postura, presta atenção, gente, começa a olhar aí nos comércios, né, ou então até nas redes sociais, como que é a postura das pessoas. E aí você vai ver se ela está disposta a vender, se ela está disposta os gestos e as expressões. Porque você pode estar num discurso falando com a pessoa, calado, mas assim, os grunhidos. Isso é muito legal. Você não está falando, mas você está dentro da conversa. Tem um videozinho de um Jô Soares. Ele estava entrevistando um cara e ele cantando assim, como que eu converso com a mulher. E ele vai tocando violão e aí ele diz que a mulher está falando,
ele não falou nada, mas aquela sensação de que está tendo um diálogo ali, essa sensação de estar sendo percebido, isso é extremamente importante. Você só vai conhecer e se conectar com o cliente quando você tem essa disposição. E a minha sugestão de filme para essa semana, se você nunca assistiu, assista. Se você já assistiu, assista de novo, gente. É um filme lindo, lindo, de porta em porta. É baseado em história real verídica, né? De um vendedor mesmo que tinha inabilidade motora, mas que se tornou um dos melhores vendedores, porque ele aprendeu a falar com gente, tá? O filme é de porta em porta. É um filme antigo, tá? Não é um filme assim, novo, a imagem não é muito boa, mas é um filme que tem uma história muito legal, muito interessante mesmo. Maravilha? Beleza? É isso aí. Alguma dúvida, alguma situação que queira colocar, tá? Nosso grupo está à disposição. Eu vou parar de compartilhar a nossa tela aqui. Ops, vou parar de compartilhar a nossa tela e